Confira nessa edição do Jornal da Univates. Inversão de turno escolar gera discussão em Marques de Souza. Laboratório da Univates auxilia na identificação de ácaros em macieiras. E ainda tem matéria especial sobre o Dia da Mulher. As principais notícias da semana você acompanha a partir de agora. O Jornal da Univates deste sábado está começando. Boa noite. A Prefeitura de Marques de Souza decidiu inverter o turno escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental, a MF Carlos Gomes. A medida foi tomada juntamente com a implantação do ensino integral. No dia 27 do mês passado, o Executivo de Marques de Souza foi cobrado em sessão da Câmara de Vereadores por pais e professores que não teriam sido informados sobre a inversão do turno escolar. A medida foi determinada pela Prefeitura via decreto e vai entrar em vigor a partir do início do calendário letivo na escola, segunda-feira, dia 11. A partir de agora, com o retorno das aulas, aqui em Marques de Souza, teremos o turno integral de primeira a quarta série. Ano passado fizemos uma experiência com a primeira série, o primeiro ano, e esperávamos avançar uma série por ano, mas nós, com as ampliações, com as reformas que estão sendo feitas na Escola Municipal Carlos Gomes, decidimos já proporcionar à nossa comunidade o turno inverso de primeira a quarta série. Pela medida, a parte pedagógica passa a ser desenvolvida pela manhã e a recreativa à tarde, com cerca de 150 alunos de primeiro a quarto ano do ensino fundamental. O turno integral vai das 7h35 da manhã até 5 para 5 da tarde. Nem todo mundo vai colocar seu filho no turno integral. É opção do morador de Marques de Souza. Para quem quer ou até mesmo precise, e alguns precisam, que o povo de Marques de Souza é um povo trabalhador, tem gente que precisa deixar seu filho no turno integral. As mudanças geram, sim, algum desconforto, eu reconheço e peço desculpa. Aquelas famílias que eventualmente possam se sentir prejudicadas, porque o seu menino frequentava uma escolinha de futebol, porque o seu menino, naquele turno que vai ter aula agora, frequentava algum curso, sabendo que sim, isso pode alterar a rotina de uma ou outra família, mas estamos fazendo respeitando a individualidade, mas buscando bem na coletividade. Para o ano que vem, o restante dos alunos da escola, do 5º ao 9º ano, também devem passar a ter aulas no turno da manhã. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de maçãs do mundo, concentrada principalmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Agora, o Laboratório de Acarologia da Univates, que fica junto ao Tecnovates, vai auxiliar esses estados, buscando identificar a presença de ácaros em macieiras. Em 2017, o Laboratório de Acarologia da Univates, através de coletas feitas em macieiras nas cidades de Vacaria, identificou a presença de uma praga quarentenária. Ácaro que até então não estava presente no Brasil e que tem potencial de causar danos nos pomares de maçãs. Esse mês, 3 alunos da Univates vão fazer esse mesmo levantamento em campo, só que agora nos estados de Santa Catarina e Paraná. Então, em 2017, a gente identificou a Culosis lecandalis. Em 2018, o MAPA nos chamou, o Ministério da Agricultura nos chamou para fazer um grande levantamento na região produtora de maçãs do Rio Grande do Sul, e nós identificamos ele completamente espalhado na região. E agora o Ministério nos chamou, então, para um levantamento de 5 dias em Santa Catarina, na região produtora, e 2 semanas no Paraná, também na região produtora de maçãs. Nós vamos, então, conhecer as regiões produtoras desses 2 estados, vamos fazer coletas nas principais variedades de maçã, em todos os municípios produtores, e análise de laboratório, então, para verificar se esses ácaros estão presentes ou não. 3 alunos ou pesquisadores associados ao Laboratório de Acarologia irão, Darliane Evangelho, que é uma pós-doc, o Maicon Toldi, que é doutorando no PPG-AD, e a Aline Pavan, que é mestranda no PPG-SAS. Então, essas 3 pessoas estarão em loco verificando a presença desse ácaro nesses 2 estados. O Brasil passa a ser o 3º país da América do Sul a registrar a presença desse ácaro em plantas de maçãs. A ideia é evitar danos econômicos aos cultivos. São passos iniciais para pesquisas que podem surgir a partir desse conhecimento da presença ou ausência desse ácaro nessas regiões.
junto com a identificação desses ácaros, então, do nosso foco, do nosso alvo, a gente também identifica quais ácaros predadores estão presentes e isso pode alavancar futuras pesquisas, então. 2 professores e pesquisadores da Univates foram convidados a integrar o corpo editorial de 2 revistas internacionais na área de acarologia. Para mim foi a Systematic and Applied Acarology e para o professor Juarez a Fitoparasítica. Ambas são revistas muito relevantes para a nossa área. Né? E partiu de como? Eu e o professor Juarez, juntamente com a professora Liana, prestamos serviços no qual a gente revisa artigos para essas revistas e outras mais. Né? Com o tempo, surgiu o convite então de fazer parte do corpo editorial dessa revista. Então, nossa tarefa mudou um pouco, não era só revisar, e sim receber artigos de outros autores e delegar para outros revisores. Então, a gente ficou responsável por administrar um certo setor dentro da revista. Então, esse convite nada mais é que uma recompensa de todo esse tempo de trabalho também. Temos toda a estrutura necessária, porque é uma área muito complexa, tanto em relação a equipamento quanto a conhecimento. Então, nós somos referência nisso. E a possibilidade também de uma aproximação, que é um dos nossa linha de trabalho. A gente sempre trabalha buscando atender a uma demanda que não é da universidade. Então, uma demanda do agricultor, uma demanda do produtor rural, uma demanda do Ministério da Agricultura. Então, a gente se aproxima do que acontece fora da universidade também, né? Que é um dos nossos objetivos. Pesquisa do curso de Medicina da Univates relaciona doenças alérgicas e amamentação. Próximo passo é analisar casos na região. No Brasil, cerca de 35% da população tem algum tipo de alergia. Esse número é tema de pesquisa do curso de Medicina da Univates. Na atualidade, a quantidade, ou seja, o número de pacientes com doenças alérgicas está aumentando no mundo todo. Né? Patologias do tipo asma, doenças de pele, tá? Doenças intestinais, têm chamado a atenção pelo cunho alérgico. Então a grande pergunta que se faz é o que está acontecendo para que essas doenças se manifestem? Amamentação, doenças alérgicas. Trabalho de conclusão de curso relaciona os 2 temas. Nós fizemos uma revisão de artigos científicos, né? Nós pegamos 43 artigos já publicados, analisamos eles. Nós vimos que, aparentemente, sim, há de fato uma impactação de quanto mais tempo as crianças são amamentadas exclusivamente, é mais possível que elas venham a desenvolver doenças alérgicas ao longo da vida. Dar somente leite materno depois dos 2 anos de idade pode aumentar chances de alergias. Mas, por outro lado, pode diminuir o risco de desenvolver outras doenças. O que nós vimos também, que foi interessante, que o oposto acontece para a asma. Que nós temos que quanto mais a criança é amamentada, mais protegida ela vai estar contra a asma. A pesquisa não ficará só na parte teórica. A próxima etapa é aplicar questionários em postos de saúde e hospitais do Vale do Taquari. Tem 2 sentidos. Uma, dá visibilidade para o curso, porque ele se preocupa com essas questões que são atuais. Ou seja, um curso de medicina precisa olhar o que é o futuro em termos de doenças, e as doenças alérgicas, cujo incremento é chamativo, serão, sem dúvida, responsáveis por um grande número de doenças no futuro. Então, o aluno está pesquisando isso e a nós, como curso, devemos, chamando a atenção dos nossos alunos, ensiná-los como eles deverão lidar com esse tipo de patologias. E a seguir tem a previsão do tempo. Nós já voltamos. Começou na quarta-feira mais uma campanha da Fraternidade. A cada ano é escolhido um tema que define a realidade concreta a ser transformada. 55ª edição da campanha da Fraternidade. Políticas públicas é o tema desse ano. Nós não estamos falando em um programa de governo, mas estamos falando na missão do cristão dentro do mundo. Então, o que a igreja quer? Estimular a todos nós para que participemos de políticas públicas em favor da vida, em favor do bem-estar do nosso povo, à luz do Evangelho e da doutrina social da Igreja. Então, quero envolver a todos para que nós, cristãos, católicos, possamos sair da Igreja para irmos ao encontro do mundo e para sermos presença e sinal onde a realidade nos desafia a projetarmos, pela nossa atuação,
um mundo mais humano, mais justo e fraterno. A campanha da fraternidade é feita todos os anos pela Igreja Católica no Brasil durante a Quaresma. A Igreja Santo Inácio de Loyola de Lajeado programa diversas ações. O tema vai estar presente em todas as atividades da igreja ao longo do ano. E o tema é aprofundado na Quaresma devido a este contexto litúrgico que a gente vive. Então nós aproveitamos este tempo para aprofundar, mas ele vai estar presente em todo o ano, em todas as celebrações. É muito importante nós sabermos que a igreja tem esta dimensão social, o que também significa evangelizar. E nós vamos ter vários encontros. Depende um pouco da dinâmica das paróquias também. E a nossa paróquia está se organizando ainda. Nós vamos reunir os conselhos, nós vamos trabalhar com as lideranças, nós vamos trabalhar isso aqui em catequese, em projeto com os pais, com crianças, com os jovens e aproveitar especialmente as celebrações onde o povo se encontra para nós podermos refletir e aprofundar esse tema. Momento para refletir sobre os problemas da sociedade e buscar soluções. Que os cristãos se reúnem especialmente pela oração, pelo jejum, pela esmola, para promover esta vida mais digna. Então a igreja oferece a todos os seus fiéis um subsídio de reflexão, especialmente para as famílias e grupos, e oferece também toda uma dinâmica de propostas nesse livro, como o cristão deve agir, como ele deve participar, especialmente também da própria dinâmica da liturgia, nesse tempo que nos envolve, através de encontros de reflexão e especialmente de ações concretas que a reflexão vai inspirar. A proposta de regulamentar a instalação e o uso de extensão temporária de passeio tramita na Câmara de Vereadores de Lajeado. O modelo, chamado de Parklets Mundo Afora, transforma espaços destinados à via pública em áreas de lazer. Após ser encaminhado para a Câmara de Vereadores em outubro do ano passado e arquivado, o projeto de lei que libera parklets em Lajeado está sendo reanalisado pelas comissões internas do Legislativo. A ideia é criar mais áreas de lazer e convívio. A ideia dos parklets surgiu em São Francisco, nos Estados Unidos, que foi uma ideia de criar espaços dentro da cidade onde as pessoas pudessem ter um momento de descanso, digamos assim, dentro da cidade, com vegetação, com bancos, essas coisas assim. Essa ideia se espalhou pelo mundo e hoje São Paulo e Porto Alegre já têm legislações a respeito disso, então que a iniciativa privada pode suprimir uma vaga de estacionamento para colocar um local com bancos, um local com vegetação, possíveis bicicletários. As ideias elas variam porque o projeto é bem aberto, assim, não tem muita, não é rígido nesse ponto. Em Lajeado a gente propôs, então a gente fez o projeto de lei e encaminhou para a Câmara no ano passado. No fim do exercício o projeto foi arquivado porque acabou não sendo votado e agora nesse ano a gente quer retomar a discussão para que isso possa ser então debatido na Câmara de Vereadores e posteriormente aprovado. Segundo o secretário da CEPLAD, a instalação dos parklets vai ser de iniciativa privada, sem custo para a Prefeitura. Cada local deve passar por análise do CONTRAN antes de serem instalados em vagas normalmente ocupadas para estacionamento. A ideia é que as empresas coloquem esses parques na frente das suas lojas ou em locais que acharem interessante, até porque vai ter um pequeno local para utilização publicitária dessa empresa. Não vai ser liberado, então todos os parklets terão que ser autorizados pela Prefeitura, então você não vai ter 10 parklets numa mesma quadra, porque até então vai suprimir muitas vagas de estacionamento. Então no máximo a ideia é um por face de quadra, então longe das esquinas no primeiro momento, né, para evitar também risco para quem está sentado ali. Então é uma discussão que está acontecendo ainda, provavelmente na Câmara ela também vai ser abordada, novos pontos serão trazidos para discussão, que é importante. Então ali, com o projeto de lei 100% aprovado, aí sim nós vamos discutir a melhor maneira de como será feita essa instalação em si. Qualquer empresa ou pessoa física queira fazer a instalação desse modelo na via pública vai ser autorizada, desde que respeite as normas. De acordo com o secretário, não há previsão para o projeto ser aprovado. A gente entende que provavelmente a zona central vai ser uma área onde as pessoas vão ter mais interesse em colocar, que é onde tem mais densidade de pessoas, onde as pessoas mais trafegam, mas nada impede que em outros bairros mais periféricos seja colocado também. O benefício desse parklet é amenizar um pouco o impacto que a cidade gera sobre o cidadão, né, sobre a pessoa. A gente sabe que às vezes
a cidade não foi feita para quem caminha, a cidade não é feita para quem está precisando se deslocar de um local para o outro. Então os parklets vêm como uma inovação urbana nesse sentido, né, de propiciar para as pessoas que estão caminhando momentos para parar, para descansar, para fazer uma refeição, qualquer coisa nesse sentido. Agora falamos da previsão do tempo. Amanhã ainda ocorrem períodos de nebulosidade com condições para alguma chuva. Mas o sol também deve se fazer presente no vale. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 19 e 24 graus. Em Putinga, a mínima deve ser de 17 e a máxima de 22. Já em Coqueiro Baixo, as marcas ficam entre 18 e 23 graus. E a seguir tem matéria especial sobre as mulheres. Nós já voltamos. Você sabia que aqui na Univates as mulheres são a maioria? Conheça agora a história de duas funcionárias da instituição. 25 anos como funcionária da Univates. Claudete viu a universidade se desenvolver. Como mulher, sempre foi bem recebida aqui dentro. Comecei como aluna aqui da Univates em 1991. Então, quando eu fiz o vestibular, eu passei na URGS e passei aqui na Univates. E aí a minha mãe disse assim, bom, tu vai para Porto Alegre, vai estudar lá e vai voltar uma ilustre desconhecida aqui para a região. E a Univates é uma instituição que está crescendo e tu tens, naquele tempo era FATES, né? E tu tem como crescer junto com ela. Já a Rafaela é estudante de fisioterapia. Há um mês, também faz parte da equipe de educação à distância. Eu iniciei meu trabalho na Univates há mais ou menos 10 meses atrás. Foi num projeto de extensão relacionado à saúde da criança, que é direcionado a todos os cursos da área da saúde. E eu fiquei nesse projeto por mais ou menos 9 meses. Então, depois eu fui convidada a trabalhar no setor de educação à distância da Univates, no EAD. E eu estou há um mês mais ou menos ali, estou gostando muito, é um setor muito bom, estou trabalhando na parte de relacionamento com os polos e por enquanto está sendo uma experiência muito válida e eu acredito que vai continuar sendo assim. Tanto faz 25 anos ou algumas semanas, elas querem é continuar a crescer aqui dentro. Consigo imaginar uma oportunidade de crescimento, até porque foi uma surpresa para mim começar a trabalhar aqui por ter sido tão bem recebida. Sempre no meu curso eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida e não foi diferente no trabalho. Nós estamos na função, né, como professores, como agentes da educação, num mundo em que as mulheres têm seu espaço, né, têm as suas conquistas e são reconhecidas. Então a gente não sente tanto essa discriminação em que outras áreas é mais sentido. Eu me sinto muito bem aqui na Univates e acho que as mulheres da Univates são grandes guerreiras, mas também vejo muitos homens, muitos guerreiros e não vejo essa disputa tão evidente. A professora Claudete e a Rafaela se juntam a outras centenas de mulheres na Univates. Entre os funcionários, elas são mais que 58%. Entre os alunos, mais que 55%. O ambiente universitário ele é um ambiente diferente, né? Então, diferente de outros ambientes de trabalho. Então, algumas coisas que talvez em outros espaços foram necessárias políticas afirmativas, assim, de reservas de vagas e de espaços para mulheres, aqui isso não aconteceu. Nós temos hoje um bom número de mulheres ocupando cargos de gestão, sem que isso tenha sido de alguma forma forçado, isso foi acontecendo naturalmente. Há algumas profissões em que é mais comum ver homens trabalhando. O serviço de motofretista é um exemplo. Agora a gente te conta a história da Inês e da Giziane. Profissão em que é mais comum ver homens. A Inês trabalha há 5 anos como motofretista ou motogirl. Começou como funcionária e hoje tem uma empresa de motofrete. Entrega de tudo, produtos, documentos, comida. Como a gente trabalha com uma moto e onde tem uma caixinha, a única dificuldade que eu vi assim, foi quando às vezes tu chegava no cliente para levar uma mercadoria e a mercadoria era muito pesada. Tá? Essa era a única dificuldade. E a outra coisa, assim, não é dificuldade, é assim, às vezes as pessoas verem o espanto, né, de ver que ali chegou uma mulher para fazer aquele tipo de serviço, né? Até hoje, isso não vai acabar nunca, eu acho. O pessoal sempre já me chamaram de bastante coisa, motomina, motometia, né? Motogirl. Então o pessoal se admira assim, ai, mas é uma mulher. Não assim do lado ruim, né? Mas eles se admiram, né? Poxa, que bacana, que legal. Eles acham legal assim, né? Pela profissão e tu tá ali desenvolvendo o papel. A
A filha Girciane, de 29 anos, trabalha há 4 com a moto. Estava desempregada, com filha pequena. A necessidade fez com que ela optasse pela profissão. Hoje trabalha com a mãe e não se imagina fazendo outra coisa. Eu gosto muito. Eu gosto assim de estar ao ar livre, de trabalhar, né? E a moto, eu sempre gostei de moto, então eu estou numa profissão que eu gosto muito. Já vai fazer 4 anos, né? Então eu gosto muito de andar de moto, de trabalhar de moto. O papel, o trabalho em si não é ruim, ele só é um pouco perigoso, né? Tu tá no tempo e coisa, mas tu te prepara, se tu gosta, tu faz aquilo normal, assim, é normal. Aos 53 anos, a dona Inês compartilha a paixão pela moto. Quero continuar como motofretista, até fiz curso, tenho minha carteira de motorista com o curso de motofretista, né? Porque na verdade, como é uma profissão que exige a placa vermelha na moto, né? Então tu tem que ter esse registro na carteira. Eu pretendo continuar. Uma plataforma digital que estimula o empreendedorismo feminino e o consumo local. As mulheres se unem para divulgar seus trabalhos e incentivar o empoderamento feminino. Encorajar as mulheres a terem sua própria fonte de renda e, o melhor, incentivar o consumo consciente. Essa é a ideia do blog criado pela Júlia. Estudante de jornalismo, viu nas redes sociais uma forma de divulgar o trabalho de mulheres do Vale do Taquari. Então eu já tinha passado pela experiência de rádio e de jornal. E aí eu comecei a ver que eu queria fazer outras coisas que não fosse esse hard news, assim, começar a trabalhar com outros textos. Aí quando eu tive a ideia de juntar, foi um estalo, assim, que me deu, de juntar, entrevistar mulheres, que é uma coisa que eu, né, feminismo é uma coisa que eu me identificava muito, divulgar o trabalho de mulheres e ainda com esse viés de consumo consciente, assim, foi quando eu consegui unir a minha profissão, que eu ia continuar entrevistando, com coisas ideais que me incentivam, que eu gosto muito, assim. Ana Júlia tem 18 anos, é estudante de arquitetura, trabalha como auxiliar de farmácia e ainda faz sacolas ecológicas. Eu assisti um documentário, Oceanos de Plásticos, e ele me incentivou a fazer as ecobags para as pessoas usarem menos sacolinhas plásticas no mercado. Eu coloco papelão embaixo, né, imprimo o desenho para ter uma proporção, porque daí dá para ver o contorno da forma do desenho. E não ficar desproporcional, que nem, vamos dizer, uma pessoa, se eu vou desenhar, não ficar um corpo pequenininho e uma cabeça grande. Daí, depois que eu contorno a forma do desenho, eu pego e faço os detalhes. Aí eu olho pelo celular ou pelo computador a imagem e faço melhores detalhes. Usar as redes sociais para estimular o empreendedorismo. Uma das coisas assim que me deu estralo foi porque uma amiga minha que tem ateliê de costura me pediu ajuda para cuidar do Instagram. E aí eu posso mediar isso, eu posso unir tudo isso e fazer essa mediação. Então, é algo, vejo que não tem como a gente fugir disso, eu teria que estar online e está sendo muito bacana assim, essa experiência, principalmente com o Instagram. Eu acho que o blog tem todos os textos, matérias, assim, mas o Instagram é mais direto, né? Então eu tenho uma resposta mais rápida, é bem bacana. Muita gente me chama no Facebook ou no Instagram por direct, né? E daí é só mandar o desenho que a pessoa quer. Se a pessoa quer alguma coisa escrita no desenho, que muita gente pede, aí às vezes eu posso até tentar, que nem já mandaram foto de cachorro, aí eu fiz o desenho da foto do cachorro e mandei a foto para as pessoas e aí elas vê assim, se pode ser assim, se quer que mude alguma coisa, e daí é só fazer. Para Ana Júlia é um trabalho, para a Júlia um hobby, cada uma com seus objetivos, mas o mais importante, uma ajuda a outra. É um pouquinho corrido, né? Porque eu saio do hospital e já vou para aula, aí chego em casa umas 10 da noite. Aí, quando tem bolsa encomendada, eu começo a fazer de noite, ou se não dá tempo, eu termino de manhã para entregar para a pessoa. Eu tento fazer em um dia, assim, para já entregar rápido para a pessoa. Mas eu acho bem legal isso. Eu me sinto, sei lá, bem com isso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Não envolve dinheiro, é algo que eu faço no meu tempo também. Quando eu consigo entrevistar as gurias, quando eu tenho tempo de ir atrás, assim, porque eu estudo, eu trabalho também, então é bem um hobby, assim, e tá sendo muito bacana. O Jornal de hoje fica por aqui, mais notícias na segunda-feira a partir do 12h15. Obrigada pela sua companhia e um bom fim de semana.